Olá, pessoal! Bem-vindos ao Sabor e Saúde, o podcast que une o prazer da comida com o cuidado do corpo. Hoje temos um convidado especial que vai nos guiar por uma jornada fascinante. O médico nutricionista Marcelo Vargas, um apaixonado por saúde e alimentação, com mais de 15 anos de experiência ajudando pessoas a viverem melhor. Marcelo, seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui. Eu sempre digo que a comida é mais do que só energia. Ela é informação para o nosso corpo. E hoje vamos falar de um tema que toca todo mundo. Como a alimentação pode ser uma aliada na prevenção do câncer. Vamos descomplicar isso juntos? Perfeito, Marcelo. O câncer é um assunto que assusta, mas também desperta curiosidade. Então, por onde começamos? Existe mesmo comida que pode nos proteger? Olha, eu gosto de começar com uma frase que ouvi de um professor na faculdade. Não existe superalimento, existe superdieta. O câncer é uma doença complexa, multifatorial. Tem genética, ambiente, estilo de vida. Mas a ciência já sabe que o que a gente come pode reduzir bastante o risco. Não é mágica, é biologia. Vou te contar uma coisa, cerca de 30 a 35% dos casos de câncer estão ligados a escolhas alimentares e hábitos, segundo o World Cancer Research Fund. Isso é empoderador, porque significa que temos um certo controle, né? 30%? Isso é muita coisa. Então, quais são esses alimentos que entram em campo para nos defender? Vamos imaginar o prato como um time de futebol. Cada alimento tem um papel, e juntos eles formam uma defesa imbatível. Primeiro, os craques da linha de frente, frutas e vegetais. Esses caras são cheios de antioxidantes, fibras e compostos que protegem nossas células. Pensa no brócolis, por exemplo. Ele tem sulforafano, uma substância que ativa enzimas no fígado para desintoxicar o corpo de coisas que poderiam virar câncer. Já testaram isso em laboratório e o sulforafano literalmente desarma células pré-cancerígenas. É como se ele fosse o zagueiro que bloqueia o ataque adversário. Brócolis como zagueiro, adorei essa. E tem mais jogadores nesse time? Claro. No meio-campo eu coloco os tomates. Eles têm licopeno, um antioxidante poderoso que já foi associado a menos casos de câncer de próstata. Uma história curiosa. Na Itália, onde se come muito molho de tomate, os estudos mostram uma incidência menor desse tipo de câncer. Coincidência? Não acho. O licopeno é mais absorvido quando o tomate é cozido. Então aquele molho de domingo da nona pode ser mais que só gostoso, pode ser protetor. Então minha avó estava me protegendo sem eu saber. Que mais? No ataque, eu trago as frutas vermelhas, morango, mirtilo, framboesa. Elas têm antocianinas, que dão aquela cor vibrante, mas também combatem inflamações e protegem o DNA. Eu sempre falo para os meus pacientes: quer um docinho? Troca o brigadeiro por um punhado de mirtilos. E tem as fibras, que são tipo os volantes incansáveis do time. Grãos integrais como aveia, arroz integral e quinoa ajudam o intestino a funcionar direitinho. E isso reduz o risco de câncer coloretal. Um estudo famoso, o EPIC, com mais de 500 mil pessoas na Europa, mostrou que quem come mais fibra tem até 40% menos chance desse câncer. 40% é impressionante. Mas, Marcelo, e as proteínas? Carne não entra nesse time? Aí entra uma conversa séria. Carne vermelha e principalmente carne processada. Salsicha, presunto, bacon são como aqueles jogadores polêmicos que às vezes atrapalham o time. O International Agency for Research on Cancer classificou carne processada como carcinogênica. Por quê? Quando você processa ou frita essas carnes, formam-se compostos como nitrosaminas, que danificam o intestino. Não é para virar vegano de um dia para o outro, mas reduzir para 1 ou 2 vezes por semana já faz diferença.
No lugar, eu coloco peixes como salmão e sardinha, ricos em ômega 3, que é anti-inflamatório e um baita reforço na defesa. Então, menos churrasco e mais peixe na grelha. Anotado. E tem algum técnico para organizar esse time no prato? Boa analogia. O técnico seria a dieta mediterrânea. Ela junta tudo isso: vegetais, azeite de oliva, peixe, grãos integrais, um pouco de vinho tinto, com moderação, claro. Estudos mostram que quem segue esse padrão tem menor risco de câncer de mama, cólon e até estômago. Eu atendi uma paciente, a dona Clara, 62 anos, que tinha histórico familiar de câncer de mama. Ela mudou para esse estilo, perdeu peso e me disse que nunca se sentiu tão bem. Não é garantia, mas é um escudo poderoso. História inspiradora. Mas, Marcelo, e os vilões? O que a gente deve evitar para não sabotar esse time? Os vilões são fáceis de identificar: ultraprocessados, açúcar em excesso e álcool. Pensa num refrigerante ou num salgadinho de pacote. Eles têm gorduras trans, conservantes e zero nutriente. Isso alimenta inflamação crônica e obesidade, que são como portas abertas para o câncer. O álcool, então, é um caso à parte. Ele vira acetaldeído no corpo, uma substância tóxica que machuca o DNA. Um copo de cerveja de vez em quando não é o fim do mundo, mas o excesso é um gol contra. Entendi, nada de torcer pro time adversário. E tem algum alimento surpresa, tipo um reserva que ninguém espera? Adoro essa pergunta. Eu diria o chá verde. Ele tem um composto chamado EGCG, que em estudos de laboratório freou o crescimento de células cancerígenas. No Japão, onde se bebe muito chá verde, a incidência de alguns cânceres é menor. E tem a castanha do Pará, com selênio. Uma por dia já dá a dose que protege o DNA. Mas cuidado, muito selênio vira veneno, então não exagera. Chá verde e castanha entrando em campo. Marcelo, antes de encerrar, uma dúvida. Como a gente coloca isso na prática sem virar refém da cozinha? Simplicidade é a chave. Eu ensino o prato colorido. Metade com vegetais e frutas, um quarto com grãos integrais, um quarto com proteína magra. Troca o lanche industrializado por uma fruta com castanha, faz um suco verde com couve e limão. E não precisa ser perfeito todo dia. Eu mesmo amo um pastel de feira, mas equilibro com escolhas boas. O segredo é consistência, não perfeição. Marcelo, que aula! Você transformou a prevenção do câncer numa história de time, estratégia e sabor. Obrigado por nos mostrar que comer bem pode ser simples e poderoso. Pessoal, se vocês gostaram, compartilhem esse episódio e tragam suas dúvidas para a próxima. Marcelo, volta aqui, hein? Com certeza, foi um prazer. E lembrem-se, o garfo é uma das melhores armas que a gente tem. Vamos usá-lo com sabedoria. É isso, galera. Até o próximo Sabor e Saúde, onde a comida boa e a vida saudável se encontram. Tchau!